Olá, pessoal. Aqui é o professor Reginaldo de História e nós vamos para uma aula de Primeira Guerra Mundial, uma guerra que durou de 1914 a 1918, uma guerra longa, com muitos mortos, muita destruição. E eu dividi essa aula em duas partes. Então vamos para a nossa primeira parte. A primeira coisa que a gente tem que saber é por que ela recebeu o nome de Primeira Guerra ou Grande Guerra, ou Primeira Grande Guerra. Porque ela envolveu países de quase todos os continentes, sendo que havia países da Europa, principalmente, da América, da Ásia, da África. Pelas proporções bélicas, ou seja, a quantidade de armamentos e soldados que foram utilizados, né, durante essa guerra, e pela destruição devastadora causada pelas novas tecnologias, coisas que nós iremos também ver na nossa segunda parte da aula, novas tecnologias, tecnologia para a guerra. E por que acontece a Primeira Guerra Mundial? Quais foram os fatores que levaram a que ocorresse uma guerra nas proporções da Primeira Guerra Mundial? Primeiro, houve o choque entre as nações, uma inimizade entre nações. E vamos começar pela Inglaterra e a Alemanha. E isso vai ocorrer o quê? Por mercados consumidores. Até 1871, a Alemanha era um monte de paizinhos e que em 1871 ela termina o seu processo de unificação e se torna a Alemanha. E eles vão se industrializar, ela vai se industrializar. Em 1900, ela estava concorrendo com os ingleses em pleno território britânico por causa de mercados consumidores. Então, a Inglaterra e a Alemanha se tornam o quê? Inimigos. Uma outra inimizade, um outro choque entre essas duas potências, entre a França e a Alemanha, porque a França perde um território chamado Alsácia-Lorena, que é rico em carvão mineral e minério de ferro, e ele foi conquistado pela Alemanha em sua unificação. Lembre-se que o carvão mineral é muito importante porque boa parte das máquinas ainda são máquinas o quê? A vapor. Então, por isso a necessidade do carvão e do carvão mineral para utilização nas máquinas. Um outro fator é a questão da disputa por territórios na África e na Ásia. A partir de 1850, nós temos aí o que nós chamamos de segunda revolução industrial, que foi um crescimento muito grande, intenso da economia capitalista, devido ao quê? O avanço tecnológico, novas invenções que todo mundo deseja ter. E por isso começa uma disputa entre as nações por melhores territórios na África e na Ásia. E por que essa luta, essa necessidade? Necessidade de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor, o que eles já não estavam conseguindo na Europa. E por essa razão, os países europeus disputam territórios na África e na Ásia. Promoveram a partilha da África na Conferência de Berlim em 1885, que levou como consequência a questão da paz armada e o sistema de alianças. Eu quero que a gente observe agora o mapa antes da Conferência de Berlim. Percebam aqui o quanto tem de território, ó, de território vago, território sem conquista. E aqui, ó, 10 anos após a Conferência de Berlim, perceba, ó, França, o Congo belga, onde ocorreu uma das maiores destruições que pôde ocorrer no continente africano, Madagascar e entre outros. Então, olha aqui na legenda, percebamos que nós temos vários países, os países da Europa conquistando o continente africano. Um outro fator é o pan-eslavismo russo. A Rússia tinha sonhos imperialistas, lógico, é um país extremamente grande, ele é imenso, e desejava reunir
todos os povos da língua linguística, da família linguística eslava, sob a proteção da mãe Rússia. Quem são eslavos? Os russos são eslavos, os poloneses, os ucranianos e os sérvios. São todos eslavos. E o que pretende a Rússia? Reunir sob a sua proteção esses países. Lógico, eu coloquei entre aspas, porque essa proteção é uma proteção de domínio e etc. E o que é uma família linguística? Uma família linguística é um grupo de línguas próximas, em que todas elas têm a mesma origem, ou seja, uma mesma língua mais antiga que gerou a todas. Olha o exemplo da nossa língua portuguesa. A nossa língua descende de outra, que é o latim, que é a língua dos antigos romanos, assim como o espanhol, o francês e o italiano. A gente entende um pouquinho dessas línguas se as pessoas falarem devagar, talvez. Então, mas entendemos um pouco. Por isso, nós somos da mesma família linguística, o que a Rússia quer reunir esses povos sob a sua proteção, sob o seu domínio. Um outro fator é a questão do expansionismo sérvio. Após a sua independência em 1878, a Sérvia, que se tornou independente da Turquia, o novo país desejava expandir os seus territórios, reivindicando a Bósnia e Herzegovina, que estava em poder de quem? Do Império Austro-Húngaro. Vamos observar o mapa. Olha aqui, está a Sérvia, aqui esse marrom. Aqui, ó, o Império Austro-Húngaro. E aqui está a Bósnia e Herzegovina. Está aqui, ó, onde está escrito Sarajevo, é o lugar. E o que a Sérvia quer? Expandir os seus territórios para essa região. Então, esse mais um fator, a questão de expansionismo sérvio. Toda essa questão, todas essas rivalidades vão levar ao quê? A um sistema de alianças. Eles conduzem essa formação de alianças. E aí, de um lado, você tem a Tríplice Aliança, que é composta pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, que fica nessa aliança, na Tríplice Aliança, até 1915, porque ela troca de lado, ela virá daqui da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente. Por quê? Porque ela recebe promessas de território. E aí, do outro lado, você tem a Inglaterra, a França e a Rússia, como chamado da Tríplice Entente. A palavra entente vem do francês entente, que quer dizer acordo. Vamos observar o mapa. Olha aqui, nós temos a França, a Inglaterra, o Império Russo. E aqui nós temos a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália. Essa região aqui chamada de Tríplice Aliança, mas também chamada de potências centrais. Essas foram as alianças que estavam ocorrendo um pouco antes de começar a guerra. Agora, vejam só, nós estamos todos preparados para uma guerra. Isso é verdade, nós temos armamentos, nós temos alianças militares, nós temos novos armamentos e falta somente um pretexto para o início do conflito. Qualquer coisa poderia levar a isso, e isso vai acontecer no dia 14 de junho de 1914. O estudante Gravilo Príncipe, ele é integrante de uma organização secreta sérvia denominada Mão Negra. E ele vai assassinar a tiros o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa. Quando ele assassina o príncipe herdeiro do trono, vai acontecer o quê? O Império Austro-Húngaro, aqui, ó, o Império Austro-Húngaro, ele vai acusar o governo da Sérvia de apoiar essa organização secreta chamada Mão Negra.
O Império Austro-Húngaro ele exige a formação de uma comissão austro-húngara de investigação. A Sérvia não vai aceitar essa questão porque ela vai dizer que feria sua autonomia como país. O Império Austro-Húngaro também exige, eles vão emitir um ultimato exigindo que a Sérvia investigue o caso. Quem realmente matou o arquiduque? Isso ela aceita. A Sérvia vai aceitar essa última reivindicação. Mas mesmo aceitando isso, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia no dia 28 de julho de 1914. Já no dia 29 de julho de 1914, a Rússia vai mobilizar seu exército junto à Sérvia, pan-eslavismo russo. No dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. Afinal, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha é o que? São aliados. A Rússia declara guerra à Rússia e depois logo a França. No dia 4 de agosto, para atingir a França, os exércitos alemães e austríacos invadem a Bélgica, que está neutra até então. E no dia 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Qual foi a alegação dos ingleses? Que a Alemanha violou a neutralidade da Bélgica. Veja só, essa foi a sucessão que vai levando à guerra. Entre os anos de duração da guerra, então os blocos rivais ficaram assim constituídos. De um lado, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Turquia e a Bulgária. Do outro lado, a França, a Inglaterra, a Rússia, a Bélgica, a Sérvia, Japão, Itália, Portugal, Romênia, Estados Unidos, Brasil e Grécia. Veja só, o Brasil também entrou na guerra ao lado de quem? Da Entente, ao lado da Inglaterra. Então, durante o período da guerra vai acontecer isso. Agora, na nossa segunda parte da aula, nós vamos ver o quê? O uso da tecnologia, as invenções que foram usadas para a guerra, a entrada dos Estados Unidos, a saída da Rússia, como que ocorreu o final do conflito e o Tratado de Versalhes, que foi um tratado feito entre os países vitoriosos que impuseram sobre a Alemanha uma série de questões e muitos vão dizer que o Tratado de Versalhes é um dos fatores da Segunda Guerra Mundial. Então é isso daí, até mais e tudo de bom para vocês.